Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal JTF Aulas e hoje a gente está aqui com uma presença ilustre, Anderson Bicudo, para quem não conhece aí, é um dos grandes trompetistas aqui do Brasil e é um dos melhores trompetistas aqui do Brasil tocando no Dixieland. Diz a lenda. Diz a lenda e a verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os trompetes que ele teve muitos trompetes muito diferentes ao longo do tempo. Então a gente vai falar um pouquinho o que ele achou, os que ele mais gostou, os que ele menos gostou. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Bickers. E aí, Bruno? Beleza? Beleza. Você tá com calor e eu com frio. Tá frio aqui em São Paulo, né? Então, fala um pouquinho dos trompetes que você teve ao longo do tempo, com qual trompete você começou e o que você teve ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Bom, eu tive bastante trompetes. Eu não sei aqui contar, mas eu acho que deve ter passado de uns 40, assim, né? Eu acho que mais de 50. Eu acho, eu tive muito trompete, assim, não que eu tinha, o cara tem grana, comprou muito instrumento. Ao mesmo tempo, né? Não foi isso. Por um período, eu comecei a trocar muito de instrumento, né? Eu fui tendo instrumentos e entrei numa de começar a experimentar e conhecer como que é instrumento, como que é esse. Foi um período no Brasil que começou a ter uma facilidade, né? Coisa que a gente não tinha, né? Acho que até os anos 2000 e pouquinho. E pessoas como você também, né? Começaram a trazer instrumentos e aí a gente começou a ter essa oportunidade de poder trocar. Eu comecei com trompete de banda, meu trompete Veril e tal, e meu primeiro trompete profissional, que foi comprado com o pai do Daniel Maguinho, na época ele estava trazendo, isso década de 90. Pai do Daniel de Alcântara. Daniel de Alcântara, e foi meu primeiro instrumento, um maravilhoso, foi um Bá-37, Standard, que foi o primeiro trompete profissional que eu tive depois do meu Veril. E eu fiquei com esse trompete. Na verdade, eu nem sabia que existia outro, né? Porque na época você comprava um trompete profissional, na época eu perguntei, tinha aula com o capitão, falei, que trompete eu compro? Um trompete profissional, Bá-37. Assunto encerrado. Não teve mais abertura para nada. Bom, passou, eu guardando dinheirinho para comprar, comecei a ter aula com o Naor, em Tatuí, e perguntei pro Naor, tô para comprar um trompete, que trompete eu compro? Bá-37. Bom, aí... Por livre e espontânea pressão, eu não conhecia mais nada, comprei o Bá-37, encomendei, demorou, chegou, enfim. Fiquei com esse instrumento por volta, acho que de 15 a 20 anos. Esse trompete, ele praticamente acabou comigo, né? Acabou, quer dizer, ele despedaçou, né? Desintegrou. E aí, já num período que eu já estava tocando profissionalmente, eu percebi que eu ia ter que comprar outro instrumento. Eu não sabia nem quem trazia. Aí me falaram do Joel, famoso Joel, que já foi tão falado, já esteve aqui, né? Já. E você tem equipamentos dele aqui também, coisas de parceria. Bastante coisa. Coisas de parceria. E fui lá e vi um trompete Schilke, vendi o meu, baratinho e tal, e aí começou a saga. Tudo começou a partir desse meu próximo instrumento, que foi um Schilke X3. Fala um pouquinho, qual que é a característica do X3? O X3 ele é um instrumento considerado largo, né, dentro da filosofia da Schilke. Ele é um instrumento largo, porém, os instrumentos da Schilke ele tem a característica de serem mais leves, né? Então é aquela impressão de todos serem lightweight. Essa é ele já soa um pouco mais brilhante, né? Ele já tem uma coisa mais brilhante por natureza. Mas o X3 da linha, ele é o instrumento considerado largo. Agora, não há tanto tempo, parece que fizeram o X4, que parece que não tinha na linha, entrou o X4, que é um extra largo. Bom, quando eu peguei o X3, eu confesso que eu estranhei muito, mas muito mesmo. A minha impressão é que era um instrumento duro de tocar. Geralmente os Schilkes são um pouco mais duros. Mas eu não tinha esse conhecimento nenhum de instrumento. Então eu achava muito estranho, porque eu ainda não tinha entregado o meu Bá-37. E aí eu tocava no meu Bá, quando eu tocava no Schilke, me dava assim, eu ficava preocupado, porque eu falava, nossa, que instrumento difícil de tocar. Essa foi a minha impressão, né? Eu achei um instrumento bem difícil de tocar, no sentido, eu sentia ele duro mesmo, assim, parece que o ar não passava. Eu falava, mas o que acontece? Será que tem alguma coisa dentro do trompete? E aí eu fiquei com esse trompete por pouco tempo, porque aí começou a minha saga de começar a conhecer o instrumento. Não que eu tinha isso em mente, não tinha. E aí na época já, internet, Orkut, né? Acho que tinha Orkut na época.
eu conheci o famoso Carlinhos Alligator, acho que através das... Né, que também era um grande negociante de instrumentos, sempre foi. E aí... Eu já comprei o instrumento dele. Meu primeiro negócio de instrumentos foi com o Carlinhos Alligator. Troquei com ele num Yamaha, igual o seu, só que prata, Bob Schill, 8310Z. Maravilhoso instrumento. Aí eu fiquei apaixonado. Achei, assim, a gente pode até falar dos meus preferidos, ele está entre os. E quanto tempo durou essa paixão? Na verdade, ela não passou, só que o que aconteceu? A gente começa, aí eu comecei, eu entrei nessa coisa de ficar trocando de instrumento, de ficar conhecendo instrumento. Então eu devo ter ficado com esse Yamaha por volta, não sei, alguns meses, uns 4, 5, mas assim, eu estava apaixonado pelo instrumento. Aí, eu lembro que eu conheci o Altair também nessa época, e eu lembro que o Altair me falou, Altair Martins, né? Altair Martins, o Nelson do Rio, que eu nem conheço pessoalmente, tá louco por um Yamaha Bob Schill, ele quer um Yamaha, e ele tá com um Schilke B1 lá novinho. Outro Schilke, mas eu falei, bom, é outro modelo, e o Schilke era até mais caro e tal. Falei, tá bom. Aí entrei em contato, nós entramos em contato, o Altair colocou em contato a gente, bom, trocamos. Mandei o Yamaha pra ele e mandou o Schilke. Bom, esse eu adorei, que foi o B1. O B1 também está entre os meus instrumentos preferidos. Fiquei com esse B1 um bom tempo. Qual que é a característica do B1? O B1 ele é ML, porque a Schilke ele tem umas coisas assim. Às vezes ele tem o corpo, ele considera o corpo ML, a campana L, vice-versa. Ele tem várias combinações. O Schilke ele seria, pelas características ali, parece que o corpo ML e ele considera a campana L, né? Mas eu achei muito mais fácil de tocar do que o X3. O X3 para mim não deu certo, apesar de ser um ótimo trompete. Mas para minha característica, eu não me encaixei nele, não deu certo. O B1 já foi melhor. Bom, agora eu não vou conseguir lembrar de todos os negócios, assim. Eu lembro, e nem de todos os trompetes, mas aí eu fui trocando. Eu sei que só do Altair, eu e o Altair nós fizemos vários negócios também de trompete. Só do Altair eu tive Ba 43 Lightweight, que eu também adorei, belo instrumento. Teve um negócio que eu fiz com ele num B1, numa outra vez, tive um outro B1 também. Aí eu fui conhecendo muitos instrumentos, né? O bacana, né, dessa saga toda é que hoje, eu ainda não sei o que dá certo. Mas o que não dá, eu sei. O que dá, ainda não sei. Mas o que não dá, eu sei. Já é um bom avanço. E porque, como eu tive muitos instrumentos, eu fui descobrindo que as minhas características e as características do instrumento. E aquilo que tem a ver comigo. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de ligar a câmera, e eu considero instrumento como moda também, roupa, a maneira que a pessoa se veste, né? Claro. Se eu chegar aqui de Ney Mato Grosso, vai ficar ridículo. Mas ele fica muito bem dentro do estilo dele, né? Então, é a característica da pessoa. Então, o instrumento, o nosso som, tem muito a ver com uma característica que tem a ver com o instrumento, de timbre, né? Então, eu vejo muito isso, né? A característica. Conta aquela história do trompete Calicchio. Essa história é boa. Bom, esse foi o instrumento, foi uma saga também, até chegar até mim, mas assim, como eu, nessa época, estava gostando muito dessa coisa de instrumento, e me fascinava, não só trompete como vocais, eu ficava pesquisando, né? Então, na época ainda, computador, eu lembro, eu tinha acabado de começar a mexer com computador, então ainda tinha aqueles sites Trumpet Stuffs, é isso? Lá atrás. Eu acho que é. Que era uma página, tinha uma página dos trompetistas famosos, né? Então, e ali eu estava começando a conhecer um mundo que eu não sabia. Então, eu sempre tive, por exemplo, meus trompetistas favoritos, mas o máximo que sabia era se eu visse na capa do CD ou do disco a marca do trompete dele, alguma coisa assim. Aí, de repente, a gente começou a se deparar com sites dizendo a marca dos instrumentos, vocais que os músicos usam. Bom, aí para quem já estava nesse mundo, conhecendo instrumento, e de repente começa a descobrir, meu trompetista favorito de timbre, que eu gosto do timbre dele, usa tal coisa. Então aí começa essa saga. E tem um trompetista que eu sou
muito fã desde sempre, e isso não mudou, que é o Chuck Findlay. Eu sou apaixonado pelo som de trompete do Chuck Findlay, pela maneira dele tocar, pela toda a história dele. Uhum. E aí eu entrei, meio que sem querer ali, procurando, entrei no site da Kalikyo. E eu vi que o Chuck Findlay era um artista Kalikyo. Mesmo ele não usando mais, hoje a gente sabe que ele já está numa outra empresa, outra marca, mas ele usou por muito tempo. E ele era um garoto propaganda até do site do Kalikyo. E aí o Kalikyo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu entrei, comecei a ver as especificações de instrumentos. Tinha o modelo Chuck Findlay, só que era muito caro. E só que eu descobri ali lendo que o modelo Chuck Findlay, na verdade, era um modelo, tinha o nome dele, mas já existia um modelo que era um standard deles. Só que tinha o modelo Chuck Findlay também. Mas que não passava, na verdade, de um instrumento que já era o standard, com a marca com... Devia ter uma mudancinha ou outra, mas eu fui ver as medidas e era o mesmo instrumento. Que era um Kalikyo 1S, que se refere à campana, né? Esse número. Um S era 2 ml, agora eu não lembro bem a numeração que vem do lead pipe. Ele era ml, porque Kalikyo você pode escolher se você quer M, ml ou L. Aí eu vi que o Chuck Findlay usava ml. Eu falei, eu quero o som desse cara. Como se... Claro que a gente sabe que não é isso. Igual. Claro que a gente sabe que não é isso, mas enfim. E aí eu encomendei esse 1S, que é a campana 1S, 2ml Studio, que é um modelo... Bom, minha prima estava morando nos Estados Unidos, né? E aí consegui ligar, aquela coisa de falar por MSN, né? MSN. Porque ela estava morando lá, porque não tinha ainda celular, a gente ainda não tinha... Não tinha WhatsApp e tal. E aí falei, pô, dá pra gente encomendar? Eu encomendei esse Kalikyo 1S 2ml, é isso mesmo, 1S 2ml banhado a ouro. Importante, né? Banhado a ouro, né? E na época, assim, era um instrumento... Era caro, mas o dólar não estava alto, né? Então, assim, eu lembro até hoje quanto foi pago o instrumento. Foi R$9.000. Eu lembro que eu vendi um trompete que eu tinha... Que ano isso, mais ou menos? Nossa... 2000, sei lá, 2006, 2010, mais ou menos, 2000 e... Era bastante dinheiro. Era uns R$20.000 hoje. Não sei se chega, eu acho que não chega. Eu não sei, eu sei que a impressão que eu tinha é que não era uma grana assim. Era um bom dinheiro, mas eu tinha como vender um outro, enfim. Mas era assim... Não precisava trabalhar tanto para conseguir esse dinheiro. Eu tava mais fácil a vida. E aí eu lembro que, bom, encomendei esse trompete. Bom, esse trompete levou muito tempo para chegar. Aquele medo, porque ela mandou para mim como presente, né? Medo de taxar. Né? Porque se taxar, ia ficar taxado lá, não tinha como pagar. E ela mandou como presente, enfim. E aí esse instrumento, bom, eu acho que levou quase um ano para chegar. Porque não chegava, porque a Kalikyo ia fabricar, ele não é uma fábrica que de tanta linha. E aí eu comprei esse trompete. E na época eu tinha um Shilk B1. E aí eu fiquei com esse instrumento. Na verdade, esse Shilk B1 agora eu lembrei, era emprestado ao Altair, porque eu já tinha vendido o meu, por causa desse Kalikyo. Então eu fiquei com esse Shilk B1. E nisso, esperando o instrumento, quase um ano para chegar. E aí, quando minha prima enviou também, não tinha como, não chegava e demorou muito até que um dia chegou. Pô, ligo lá no Correio em Vinhedo, tem uma caixa aqui. Nossa, fui coração, né? Aí eu lembro que eu cheguei, eu peguei aquele trompete, que eu cheguei em casa desesperado abrindo. Trompete mais lindo, né? Banhado a ouro, saí de fábrica, Kalikyo. Maravilhoso. Aí eu coloquei o bocal, mas assim, eu toquei. Eu tava emocionado de estar com o trompete, mas não era. Na primeira nota já percebeu. Foi feliz, foi a alegria mais triste da minha vida, porque falei, não é possível. Aí o Shilk tava do lado, eu pegava e tocava no Shilk B1, parecia que tava tudo certo ali, assim, o som. Aí eu tocava nele, cara, aquele som estralado, sabe? Eu falei, nossa... E agora? E aí, era um instrumento, assim, eu senti ele meio um pouquinho duro, né? Algumas coisas, assim, de mecânica. Era um instrumento bem artesanal, mas eu senti ele duro, assim. Mas enfim, um ótimo trompete. Aí depois eu comecei a tocar,
Tive que mudar de bocal, porque com o bocal que eu tocava, ficou muito espetado nele. Na época, eu estava usando um Bob Reeves 42M, e nele achei que ficou uma lata, assim, ficou muito... E aí eu fui para um Ba 3C na época, que eu achei que mais casou com ele, assim. Mas é um instrumento que eu gostei muito, eu ouço algumas coisas que acabou ficando gravadas, assim, na internet com ele, aí ouvindo eu falo, nossa, que bacana, eu gostei. Depois Mas como sempre, não durou muito. Porque eu fiquei com esse instrumento, eu já não estava tão feliz. Não, tão feliz assim, ele não era tão a minha característica, mas um instrumento maravilhoso, lindo, né? Todo mundo que olhar esse instrumento, e muito bom o instrumento. Porém, aquilo que eu estava falando de característica, eu achei um pouco brilhante demais para mim, pro bocal que eu gostava de usar. E aí entrou em contato um rapaz do Rio e comprou, eu vendi. Eu lembro até hoje, eu vendi esse trompete por R$6.000. Isso depois de 2 anos, mais ou menos. Você ficou um bom tempo com ele. Eu fiquei um bom tempo com ele. Só que o que acontece? Nisso, eu já tinha... Eu acabei, acho que, pegando um outro instrumento, e aí eu tinha sempre 2 trompetes. E aí eu ficava usando para ficar fazendo... Eu ficava segurando esse, e o outro eu ficava fazendo negócio. E aí eu ficava conhecendo os trompetes. Por exemplo, da baixo, eu tive quase todos os modelos, né? Eu lembro quando eu vim aqui, o Otávio, e aí eu experimentei, eu estava com o Calico. O Otávio, acho que chegou a tocar, fui na casa dele e ele me mostrou o Ba New York. E eu comprei com o Silvio, um Ba New York, por causa do trompete do Otávio. Na verdade, por causa do Otávio, não foi nem por causa do trompete, porque sabe que o Otávio ele é meio sedutor, né? Ele naquele momento, ele sempre, esse é um maravilhoso. Meio sedutor, e aí, enfim. E aí você vê o cara tocando super bem no instrumento, então você fala, bacana, vou... E aí eu lembro que eu comprei um com o Silvio, e aí eu fiquei com esses 2 trompetes. Aí fiquei um tempo com ele, aí fui trocando. Então, da linha abaixo, eu tive praticamente todos, assim, todos, entre aspas, né? Mas dos modelos 37, 72, 43, os lightweight também tive. Depois teve a moda, por conta do Otávio, moda, eu quero dizer, que eram ótimos instrumentos, mas que entrou como chama? Smith Watkins. Aí entrou a moda do Smith Watkins, né? Que era um instrumento super caro, realmente caros. E aí já uma época da minha vida que eu já não estava podendo comprar, porém com aquela... Poxa, a hora que sobrar, vai chegar na minha vez, sabe aquela coisa? E eram bem caros. Eram bem caros. Aí eu lembro que veio a primeira leva, acho que o Otávio comprou, o João, o Naur... Uns 2, 3 instrumentos chegaram. O Chiquinho e o Cambé, acho que foram eles. Não, uns 3, acho que o Cambé também pegou. Eu já sei que teve assim, uma primeira leva e tal, e aí todo mundo falando desse instrumento, e aí... Eu falei, pô, caramba, né? Eu não tinha tocado ainda, tinha um lance de trocar os lead pipes e tal. Eu falava, pô, bacana. Mas eu não tinha tocado, mas eu ouvindo falar e tal. Deixa, uma hora dá certo de arrumar algum usado aí pra experimentar e ter. E aí, claro, uma hora chegou. Passou um tempo, eles mesmos também começaram a trocar. Porque o trompetista, ele tem esse fetiche. E não adianta o trompetista falar que não tem, porque no fundo... Tem, com o bocal e com o equipamento, com o trompete. A gente tem, é uma coisa que hoje eu sinto que passou bastante por outros problemas. Mas a gente gosta. É como que nem a gente vem aqui, fica olhando esse monte de bocal que você tem para vender, esse monte de trompete. É como uma criança indo num lugar de brinquedo. Eu lembro que, quando foi? Acho que foi 2016. Tava eu e o Otávio lá na Califórnia, a gente foi num evento lá do RTG. Então tinham vários expositores e vários expositores lá, e tava o Mike Lovett com o pessoal da Smith Watkins. E tinham acabado de lançar um modelo Mike Lovett. E o Otávio tava com o Smith Watkins normal dele. E aí o Mike Lovett mostrou pra ele o modelo Mike Lovett, só que era bem mais largo, mais pesado. Foi meu, inclusive, esse trompete também. Depois? Foi. Aí o Otávio tocou, não, que não sei o que, ficou lá 2, 3 dias, será que eu pego, não pego, não sei o que. Aí o Mike Lovett pegou ele, levou lá, tomaram uma cerveja junto, conversou, aí enfim, ele comprou o trompete. Que é maravilhoso. Passou 2 meses, chegou em São Paulo, que a gente já tava aqui, 2 meses depois ele falando, putz, tá muito pesado. Aí passou isso muito pra frente. Foi meu. Então, mas esse é um acerto e erro que a gente tem. E só sabe vocal mais ainda. Vocal mais ainda.
que eu não chamo nem de erro, sabe? Eu acho que faz parte da vida faz parte da experiência do músico, tal, de ir conhecendo coisas e claro que eu não acho que para tocar isso não tem a ver com você precisa disso para tocar bem. Não é isso. Tem um monte de gente que colocou o bocal, o trompete, Sim. sai tocando e tá tudo certo. E às vezes até mais saudável. Porém, mas a maioria não é assim. A gente gosta, né? A gente é inquieto, né? A gente tem essa coisa, às vezes, de querer experimentar, de querer tocar e como uma criança vem do brinquedo mesmo. A gente vai lá, o equipamento para o trompetista é como brinquedo para criança. Eu sinto isso, assim. O trompetista, ele gosta disso, né? E hoje tá mais difícil, né? Porque os preços, por conta do dólar, mas teve um período no Brasil que ficou um pouco mais acessível, né? Uhum. Então dava para você até comprar, faz um negócio aqui, ali e o preço experimentando. dos instrumentos lá fora estava bem mais em conta então, também. Tava mais fácil. E aí eu lembro que os Smiths, eu tive 4, acho que Smiths, para você ter uma ideia. De tanto que eu falei, bom, vai chegar minha vez, chegou até demais, né? Porque aí eu tive o primeiro foi do João, se eu não me engano, foi com o João Lenhari. Bom, eu sei que eu consegui ter o primeiro, agora não vou lembrar dos negócios e tal. Instrumento muito bom, realmente muito bom. Não é dos meus preferidos. Assim, perto dos trompetes, posso dizer agora, né? Fazendo um balanço agora de tudo que eu tive. Não é dos meus preferidos, porque eu sentia que ele tinha uns problemas primários de instrumento. Não sei se posso falar aqui, eu acho que pode. Mas em relação à máquina. Agarrava um pouquinho. Agarrava e não tinha óleo que melhorasse, não tinha, assim, eu posso dizer, agora, o modelo do Mike Lovett, aquele trompete é perfeito. Esse realmente, assim, eu falo de mecânica, de construção, de afinação, assim, um trompete... A única coisa que ele não era... Eu não sentia ele pesado, eu sentia até ele livre para tocar, que era o timbre dele, que também não tinha a ver comigo, que era aquele timbre mais... de instrumento maior, timbre de instrumento largo. Ele tinha timbre de instrumento largo, que não é a minha característica que eu mais gosto. Então, isso só que quando eu ouvia, eu tocava nele, agora o trompete foi um trompete, acho que dos mais perfeitos, que eu posso dizer assim, de construção. A mecânica dele, a máquina era perfeita, não agarrava, peso, distribuição, tudo muito, afinação. Um instrumento que todas as notas você tocava, estava tudo ali igual, sabe? O mesmo som. Eu achei um dos instrumentos mais perfeitos construídos que eu tive. Agora os outros, Smith, todos os outros, eu sentia esse problema na máquina. Todos. Fora esse, eu tive acho que 3 ou 4 diferentes que eu fiz negócio e tal. E todos tinha que estar muito limpinho e com óleo certinho. Às vezes eu lembro de estar tocando e no meio ter que parar para colocar óleo, por exemplo. Tá fazendo um musical e no meio do musical, no meio da pausa, ela de desesperado colocando óleo porque a impressão que já secava. Ele era muito justo. Né? Não estou falando mal do instrumento em si. Pode ser que a ideia era essa construção muito para não ter vazamento nenhum, mas isso incomodava demais para mim. Então eu acho que foi dos instrumentos muito bons, não tenho o que falar em termos de sonoridade e tal, mas a máquina eu